Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Direção-Geral da Educação, uma oportunidade muito amável que nos foi dada pela DGE para divulgar um projeto que se chama Language Rich Europe e que o British Council teve a honra de coordenar. O meu nome é Fátima Dias, sou a gestora do projeto Language Rich Europe em Portugal e tenho comigo duas pessoas que estiveram envolvidas praticamente desde o início no desenvolvimento do projeto. O professor Lachlan Mackenzie, que representa aqui o ILTEC. O professor Lachlan é investigador no ILTEC, em Portugal, e também professor universitário na Universidade Livre de Amsterdão. A Ana Teresa Castro é da Agência Nacional para o ALVE, do Ministério da Educação, parceira também neste projeto, sobretudo para a disseminação e promoção do mesmo. O objetivo deste webinar de hoje, como eu vos disse, é a divulgação do projeto que se chama Language Rich Europe. Mas antes de falar propriamente do projeto, queria começar por falar de nós, do British Council. O que é o British Council? A ideia normalmente em Portugal é que o British Council é onde se aprende inglês, mas o British Council é muito mais que isso. O British Council é a agência cultural britânica para as relações internacionais e funcionamos mais ou menos nos cerca de 110 países onde estamos presentes. Funcionamos como parte cultural das embaixadas britânicas, portanto, tudo o que é assunto cultural entre Portugal, entre os países e o Reino Unido é tratado pelo British Council. Enquanto agência cultural, desenvolvemos muitos projetos nos países onde estamos, sobretudo em 5 áreas: na educação, a sociedade, a ciência, as artes e a língua inglesa. Este projeto, como é que surgiu? Um projeto Language Rich Europe que se destina a estudar as práticas e políticas linguísticas na Europa. Surgiu, sobretudo, por aquilo que o British Council é. O British Council, como vos disse, está presente em cerca de 110 países e, por isso, estamos presentes num meio multilingue e a prova disso é que muitas das pessoas, muitos dos funcionários que trabalham no British Council falam sempre normalmente mais do que uma língua e por isso era um tema que interessava ao British Council desenvolver e por isso nos lançámos no desenvolvimento deste projeto. O projeto teve início em 2010, teve a duração de 3 anos, terminou agora em 2013, envolveu cerca de 20 países e regiões da Europa. E regiões porquê? Porque em alguns países não tratamos só a língua nacional, tratamos também línguas regionais. É o caso, por exemplo, dos Países Baixos, onde tratamos também do frísio, onde estudamos o frísio. Em Espanha estudamos também o catalão. É um projeto que teve o apoio da Comissão Europeia, o apoio financeiro, e é um projeto, como todos os projetos que o British Council desenvolvemos sempre em parceria. O British Council não tem os recursos, naturalmente, em nenhum país onde funciona tem os recursos para desenvolver todos os projetos sozinho. Funcionamos sempre em parceria com instituições locais e, neste caso, em Portugal, funcionamos com 2 parceiros fundamentais que foram o ILTEC, Instituto de Linguística Teórica e Computacional, e o Instituto Camões. O projeto foi liderado por um grupo diretor que se reunia regularmente para definir o desenvolvimento do projeto e para ver se o projeto estava a ser desenvolvido de acordo com os parâmetros iniciais. E desse grupo diretor fez parte um elemento do Instituto Camões, o professor Mário Filipe, que infelizmente não pôde estar hoje presente aqui, e foi os papéis dos parceiros, eu queria falar um bocadinho deles. Portanto, o papel do Instituto Camões foi ter um membro nesse grupo diretor e depois há um papel muito grande na disseminação e na promoção do projeto e dos seus resultados. O papel do ILTEC o ILTEC é uma instituição de investigação e o papel do ILTEC foi basicamente a recolha dos dados para o projeto. Mas também temos aqui o professor Lachlan, que também ajuda na parte da disseminação. E agora vou então passar ao professor Lachlan,
que nos vai dar uma visão mais abrangente sobre o projeto, que nos vai dizer quais eram os seus objetivos, que nos vai falar de alguns dos dados que foram recolhidos durante estes 3 anos de desenvolvimento do projeto. E vou-lhe pedir para começar com uma breve apresentação do ILTEC. Muito obrigado. Sim, o ILTEC é uma fundação privada sem fins lucrativos, com sede em Lisboa, que se dedica às aplicações da linguística em várias áreas da sociedade portuguesa. Levou a cabo vários projetos, por exemplo, o projeto de Diversidade Linguística na Escola Portuguesa, o Portal da Língua Portuguesa e o LINS também. É um programa que converte textos para a ortografia do Acordo Ortográfico de 1990 e muitos outros projetos também no âmbito do papel da língua portuguesa no mundo. E a realização da investigação deste projeto, de Language Rich Europe, foi confiada ao Instituto de Linguística Teórica Computacional, o ILTEC, sob a minha coordenação. O trabalho de preencher o questionário foi feito por 2 investigadoras do ILTEC, Fabíola Santos e Alice Gonçalves, com a colaboração da professora Maria Helena Mira Mateus e o Nuno Carvalho. E o relatório final foi levado a cabo por mim, em estreita colaboração com os colegas do Instituto Camões e do British Council e o nosso revisor, o professor Dr. Ricardo Salomão, da Universidade Aberta. O relatório final constituiu a base para o capítulo 14 da terceira parte do livro Language Rich Europe, capítulo intitulado Portugal. Este livro foi publicado pela Cambridge University Press, também patrocinadora do projeto. Tivemos também o apoio da Oxford University Press e também a colaboração do Babylon Center for Studies of the Multicultural Society, de Tilburgo, nos Países Baixos. Quanto à metodologia do projeto, no intuito de maximizar a comparabilidade dos resultados, foi aplicado o mesmo método para a recolha de dados em todas as 24 regiões e países do projeto europeu. Este método foi desenvolvido por um grupo de especialistas liderado pelo professor Ruus Extra, do Centro Babylon, que mencionei, e o repto que o projeto se propôs foi o de distinguir os tipos de língua falados em cada país e categorizá-los adequadamente. Distinguimos as línguas nacionais, regionais, minoritárias e migrantes, assim como as línguas estrangeiras, termo usado para referir sobretudo as línguas europeias e não europeias com abrangência mundial. Ao passo que a aprendizagem de línguas estrangeiras é comum na Europa, os tipos de línguas que têm sido menos realçados são as línguas regionais e minoritárias e as línguas imigrantes. Na luz dos apelos europeus à igualdade de respeito entre todas as línguas, quisemos investigar em que medida os vários países europeus promovem o bilinguismo, o multilinguismo em áreas ou bairros imigrantes e apoiam os imigrantes na aprendizagem da língua da área de residência. As autoridades europeias muitas vezes têm referido que é necessário usar o potencial dos imigrantes como fonte de conhecimento linguístico e como uma boa oportunidade para as empresas lucrarem com as suas capacidades culturais e linguísticas, acedendo a mercados nos países de origem dos imigrantes.
Ao valorizar as línguas migrantes no nosso meio, ajudaremos provavelmente a motivar os migrantes para aprenderem a língua da comunidade de acolhimento e, certamente, outras línguas, e permitiremos que se tornem mediadores competentes entre culturas diferentes. Portanto, no nosso trabalho distinguimos línguas nacionais, quer dizer, a língua oficial do Estado-nação. No caso de Portugal, é o português, claro. As línguas estrangeiras são as línguas que não são aprendidas ou usadas em casa, mas aprendidas e ensinadas na escola, ou usadas como línguas de comunicação mais alargada em setores não educativos. Em Portugal, são línguas como o inglês, o francês, o alemão, o chinês, o árabe, etc. Terceiro, as línguas regionais ou minoritárias. São línguas que são tradicionalmente usadas num dado território de um Estado, pelos cidadãos nacionais desse Estado, que formam um grupo numericamente mais pequeno do que o resto da população do Estado. Em Portugal só há uma língua regional, o mirandês. E as línguas imigrantes? São as línguas faladas por imigrantes e pelos seus descendentes no país de residência, que têm origem no número alargado de antigos países. As principais nacionalidades dos imigrantes em Portugal são as seguintes: cabo-verdiana, brasileira, angolana, guineense, ucraniana, indiana e chinesa, e também britânica, alemã, holandesa, etc. E dentro do contexto europeu, Portugal tem a particularidade de mais de 50% dos imigrantes virem de países onde a língua oficial é também a língua da comunidade de acolhimento. Mas o português, nem sempre, é a língua materna, claro. No âmbito do presente projeto, não é feita qualquer referência às línguas gestuais, nesta primeira fase de recolha de dados sobre políticas e práticas multilingües, devido à carga de trabalho exigida. O inquérito do projeto LRE incluiu 8 domínios de língua. Como primeiro domínio, incluímos um metadomínio, que observa a disponibilidade de documentos e bases de dados nacionais ou regionais sobre diversidade linguística. Dado o papel-chave que a aprendizagem de línguas tem na educação, 4 domínios centraram-se nas principais fases da educação financiada pelo Estado. A educação pré-escolar, a primeira etapa do ensino básico, a segunda etapa do ensino básico e o ensino secundário, e o ensino pós-secundário e superior. Além disso, foram tidos em conta 3 domínios cruciais fora da educação, de forma a perceber níveis de serviços multilingües na sociedade, mais especificamente os meios de comunicação audiovisuais e na imprensa, nos serviços e espaços públicos e nas empresas. Ao todo, os 8 domínios do questionário foram cobertos por um total de 260 perguntas distribuídas por estes domínios. É importante realçar que todas as perguntas foram baseadas em documentos europeus sobre o multilinguismo. As respostas aos primeiros domínios do inquérito do Language Rich Europe, quer dizer, a disponibilidade de documentos e o ensino nas escolas, tiveram por base dados oficiais. Os restantes domínios, por sua vez, basearam-se em dados recolhidos. A recolha destes dados primários, confiada ao ILTEC, teve lugar em 3 cidades em cada país,
tendo em conta as seguintes considerações que justificaram o foco no meio urbano. Primeiro, o multilinguismo é mais predominante em ambientes urbanos, uma vez que as pessoas recém-chegadas tendem a concentrar-se nestes ambientes para procurar trabalho. Segundo, as câmaras de cidades reforçam as dinâmicas nacionais na resposta à diversidade linguística. Terceiro, as grandes instituições de ensino pós-secundário e superior encontram-se nas cidades. Quarto, a imprensa internacional, os cinemas e as estações de televisão estão mais habitualmente presentes nas cidades. Quinto, como consequência, os administradores das cidades e os planeadores urbanos têm de criar políticas locais sobre o multilinguismo. E sexto, a sede de muitas empresas está localizada nas cidades. Na maioria dos países, também em Portugal, o enfoque incidiu nas duas cidades com maior número de habitantes, mais uma cidade onde a língua regional é falada. As cidades incluídas em Portugal foram, previsivelmente, Lisboa, o Porto e Miranda do Douro. No que respeita à construção do questionário, foram seguidos os seguintes pré-requisitos para a elaboração das perguntas. Cada pergunta deveria dar aso a dados classificáveis. Os dados classificáveis deveriam ser ponderados, levando a uma diferenciação das políticas e práticas relatadas. Perguntas sim ou não, em que uma das duas respostas levaria previsivelmente a resultados de 100%, deveriam ser evitadas. E as perguntas deveriam ser suficientemente robustas para permitirem repetição de medições ao longo dos tempos. Habitualmente, cada pergunta tinha 3 opções de resposta e os investigadores tinham de selecionar a opção que fosse mais próxima da realidade em termos de política e prática comum no seu país. A pontuação mais elevada para cada pergunta correspondia à política ou prática que está mais em consonância com as recomendações da União Europeia ou do Conselho da Europa. As questões iniciais e as propostas de pontuação de todas as opções de escolha múltipla foram desenvolvidas pela Universidade de Tilburg, o British Council e o Migration Policy Group, em Bruxelas. O domínio empresarial foi desenvolvido pelo CILT, em Londres, e mais tarde depurado pela equipa de investigação francesa. A equipa de línguas da Metropolitan Police e outros prestadores de serviços públicos de Londres forneceram aconselhamento para o domínio dedicado aos serviços públicos. A versão provisória do questionário foi pré-testada em 3 estudos piloto na Polónia, na Espanha e na região da Catalunha, no início de 2011. Os estudos piloto tinham como objetivo testar o conteúdo do questionário do LRE e validá-lo, tendo em conta a variação nas políticas e práticas linguísticas, quer entre países, quer no seio de cada país. Com base nas conclusões dos estudos piloto, o questionário do LRE e um manual de campo para os investigadores e os procedimentos de pontuação foram enviados no outono de 2011 para todas as equipas nacionais e regionais para recolha de dados. Depois das equipas nacionais e regionais terem fornecido as respostas a todas as questões, todos os dados obtidos foram avaliados pelos pares de forma independente para garantir uma interpretação consistente e revista dos mesmos.
Durante este processo, tornou-se evidente que algumas perguntas tinham sido interpretadas de forma diferente por diferentes investigadores, ao passo que outras não tinham sido compreendidas na totalidade. O processo de clarificação destas perguntas, de padronização de respostas e de consensualização de interpretações foi terminado no início de 2012. Os resultados de cada país ou região foram reenviados a todos os investigadores, tendo assim surgido uma nova oportunidade de feedback. De início, os resultados foram apresentados globalmente por domínio, mas em seguida decidiu-se apresentá-los com um nível mais detalhado, pergunta a pergunta, de forma a revelar as políticas e práticas mais pormenorizadamente. Agora, Portugal e os resultados principais para este país. Apesar da sua longa história de país independente, não é possível classificar Portugal como nação monolingue. Como já referi, existe uma percentagem da população residente em Portugal que não tem a nacionalidade portuguesa. Além disso, Portugal possui uma língua minoritária, o mirandês, falada e, em certa medida, escrita, em Miranda do Douro, uma cidade raiana do nordeste de Portugal, com uma população de cerca de 2.000 pessoas, e também nas áreas circundantes portuguesas, por um máximo de 10.000 pessoas, quase todas elas bilíngues. O mirandês foi reconhecido em 1999 como língua cooficial de âmbito regional. Portugal reconhece ainda a língua gestual portuguesa como língua oficial, tendo declarado que é obrigação do Estado protegê-la e valorizá-la como expressão cultural e como instrumento para o acesso à educação e para a igualdade de oportunidades. Existem em Portugal mecanismos oficiais de recolha de dados nacionais sobre diversidade linguística na forma de censos periodicamente atualizados. No entanto, estes mecanismos de recolha de dados incluem, em Portugal, apenas a língua nacional, com base numa pergunta sobre a língua materna. Num estudo sobre a questão colocada nos censos, o já mencionado professor Dr. Extra defende que a pergunta acerca da língua materna tem a mais baixa validade empírica e a pergunta sobre a língua falada em casa a mais alta. A Europa, em geral, parece concordar com esta abordagem. Mais de metade dos países e regiões inquiridos coloca a pergunta sobre a língua falada em casa. As questões linguísticas colocadas na Suíça são as mais notáveis, em particular a primeira. Qual é a língua em que pensa e que conhece melhor? É bem conhecido que as crianças têm uma capacidade tremenda de aprender línguas. O Livro Verde sobre Migração e Mobilidade, de 2009, da Comissão Europeia, enfatiza a importância vital das crianças oriundas de um contexto de imigração aprenderem a língua de acolhimento tão cedo quanto possível, ao mesmo tempo que mantenham a língua e a cultura do país de origem. Em Portugal, o ensino pré-primário é opcional, mas a disponibilização de jardins de infância para crianças com 5 anos tornou-se obrigação do Estado desde 2009.
Para a grande maioria dos alunos, o português é a única língua de instrução na escola pré-primária. Contudo, verifica-se que desde cerca de 1990, verifica-se um aumento gradual da consciência das dificuldades que os alunos do ensino pré-primário, cuja língua nativa não é o português, enfrentam. Nomeadamente, os falantes de, sobretudo, o crioulo cabo-verdiano, o crioulo guineense, uma das várias línguas crioulas de São Tomé e Príncipe, o criano ou chinês. Já foram propostas medidas para sensibilizar os educadores para a situação bilíngue dos alunos imigrantes da escola pré-primária e básica. No agrupamento vertical de escolas Val da Moreira, já se usa o crioulo cabo-verdiano no ensino dirigido a alunos africanos e portugueses. Na zona do país em que falado o mirandês, a única língua regional de Portugal, existe formação inicial disponível para os educadores de infância. Na primeira etapa do ensino básico, o português é a língua veicular em todas as escolas, embora em algumas escolas privadas possam ser usadas outras línguas, tais como o inglês, o alemão, o francês. O português também é uma disciplina curricular ao longo do ensino básico. Não existe instrução obrigatória em língua estrangeira no primeiro ciclo. No entanto, nos últimos anos, o Ministério da Educação fez fortes recomendações no sentido de que as escolas disponibilizassem aulas de inglês a partir do terceiro ano, no quadro da área de enriquecimento curricular, e disponibilizou fundos para o efeito. Em 2008, mais de 99% das escolas tinham implementado esta recomendação, mais de 50% tinham o ensino de inglês a partir do primeiro ano. E no segundo ciclo, quer dizer, quinto e sexto anos, uma língua estrangeira, saber o inglês, tornou-se em 2012 parte do currículo obrigatório. Na segunda etapa do ensino básico, ou seja, a partir do terceiro ciclo, é obrigatório o estudo de 2 línguas estrangeiras até o 9º ano. E desde 2012, uma delas deve ser o inglês. Portugal satisfaz, desta forma, a fórmula das 3 línguas, fortemente recomendada pela União Europeia, e encontra-se numa minoria dos países e regiões investigados que está em conformidade com esta recomendação. Os alunos combinam o inglês com mais uma língua estrangeira, francês, alemão, espanhol, ou uma língua clássica, como o latim, o grego antigo. No ensino secundário, o ensino em língua portuguesa continua, havendo uma disciplina de língua estrangeira para os alunos da área de ciências e 2 para os alunos de humanidades. De forma geral, os professores de língua estrangeira europeus são bem qualificados. Em muitos países e regiões existe apoio estruturado para a sua mobilidade. Portugal é, infelizmente, um dos países onde é menos provável que os professores recebam subsídios para passarem tempo num país de língua-alvo. Outra diferença entre Portugal e outros países e regiões é a utilização limitada neste país da aprendizagem integrada de conteúdos através de uma língua estrangeira. Esta abordagem, aplicada em vários países europeus, pressupõe o ensino de disciplinas tais como a história, a geografia, em língua estrangeira, no intuito de promover no jovem uma atitude positiva de autoconfiança face à aprendizagem de línguas. No ensino superior, o português é quase sempre a língua de instrução. No entanto,
a internacionalização da educação decorrente do processo de Bolonha levou a que determinadas faculdades oferecessem cursos lecionados em inglês, frequentados quer por alunos visitantes, quer por portugueses. Em geral, as universidades portuguesas estão conscientes do valor da competência em línguas, disponibilizando formação em português para falantes não nativos que pretendam ser aceitos nos seus programas de estudos e numa grande variedade de línguas que podem ser escolhidas voluntariamente pelos alunos de áreas não linguísticas. Mas não é dedicada atenção especial a línguas regionais ou imigrantes. E quanto aos alunos da área das línguas, apesar da mobilidade dos alunos ser apoiada financeiramente, as universidades portuguesas investigadas não tornaram os programas de mobilidade obrigatórios para estes alunos. A Comissão Europeia reconheceu numa comunicação de 2008 que, cito, os meios de comunicação podem ser uma importante fonte de aprendizagem informal das línguas ao proporcionar uma educação pelo entretenimento e o acesso aos filmes legendados. Em Portugal, os conteúdos televisivos e os filmes nos cinemas são exibidos na língua original, com legendas em português, com exceção de algumas produções dirigidas a crianças, que são dobradas. Alguns programas de televisão selecionados contêm uma janela com o intérprete a comunicar em língua gestual portuguesa. Existem nos quiosques, jornais e revistas disponíveis em línguas estrangeiras, primordialmente para responder às necessidades dos turistas, mas existem também publicações para imigrantes, como é o caso do jornal em língua russa, Slovo. Na comunicação já referida da Comissão Europeia, lê-se que, para facilitar o acesso aos serviços e assegurar uma integração sem dificuldades, algumas comunidades disponibilizam a informação básica e necessária em línguas diferentes e recorrem a pessoas multilingües para agir como mediadores e intérpretes entre as diferentes culturas. Em Portugal também, os dois grandes municípios investigados, Lisboa e o Porto, têm alguma consciência do multilinguismo nas suas comunidades e disponibilizam determinados serviços em inglês e espanhol. O material escrito produzido pelos dois municípios investigados é tipicamente publicado apenas em português, embora os serviços de imigração e de integração e os serviços legais, educativos e de turismo e de transportes sejam multilingües na comunicação oral. Na comunicação escrita, muito menos. O município de Miranda do Douro disponibiliza muitos serviços escritos em mirandês e espanhol, além do português. E, por último, as empresas. As instituições da União Europeia têm vindo a promover o multilinguismo de forma consistente como um fator de competitividade na Europa e de mobilidade e empregabilidade das pessoas. As 20 empresas inquiridas em Portugal foram supermercados, empresas de construção, hotéis e bancos. As 20 empresas refletiram uma tendência geral de favorecimento da utilização do português, mas também de reconhecimento da importância do inglês comercial para a interação com clientes e empresas estrangeiras. Outras línguas tendem a não ter preponderância, exceto no caso de empresas com interesses específicos em países particulares. A promoção das competências linguísticas na língua nacional, em inglês como língua franca, ou noutras línguas, não é normalmente uma prioridade.
O multilinguístico não ocupa um lugar de destaque nas preocupações das empresas portuguesas que preencheram o questionário. Como o nosso revisor Ricardo Salomão escreveu no seu recente livro, há uma distância assinalável entre a aceitação teórica da necessidade de produzir brochuras na língua dos clientes e de modificar os produtos de modo a satisfazer as preferências de outros países e a sua efetiva implementação na prática de muitas empresas. Na grande maioria das empresas inquiridas não existem esquemas de recompensa ou de promoção baseados em competências linguísticas. Estes não são um fator diferenciador na contratação de pessoal. Não há parcerias com o setor educativo e não há ofertas de formação em línguas. Mas é verdade que só uma minoria das empresas não utiliza o inglês no seu sítio web. Sendo Portugal um país em que a exportação tem um peso considerável, esta situação merece a maior atenção. Muito obrigada, professor Lachlan. Vou passar a palavra à Ana Teresa Castro Cabral Moncada, da Agência Nacional para o Alvo. Como disse, uma das parceiras desde o início neste projeto, que ajudou sobretudo à promoção do projeto, com imensos contactos e à divulgação do mesmo. Para nos dar um exemplo de como uma entidade parceira, o que é que ganharam com os dados deste projeto, em que é que os dados obtidos com este projeto podem ser úteis para a atividade de uma instituição como a Agência Nacional para o Alvo. Muito bem. Em primeiro lugar, eu queria referir que tem sido um privilégio e uma honra trabalhar neste projeto convosco e colaborar na medida do possível no âmbito do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, implementado pela nossa Agência Nacional. O próprio Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, que caminha agora para o seu encerramento, tem uma cobertura transversal em termos sociais, porque abrange não só a educação desde o pré-escolar até ao superior, mas abrange todos os setores da sociedade civil. E falamos de educação de adultos, falamos de educação formal e informal, falamos de serviços, empresas e negócios. Portanto, todos os setores da sociedade estão abrangidos pelo programa Aprendizagem ao Longo da Vida, distribuído depois pelos seus diversos programas. Portanto, as competências linguísticas, sendo uma das competências também transversais a todos esses subprogramas do programa Aprendizagem ao Longo da Vida, só pode sair mais rica deste intercâmbio que tem sido a nossa prestação, digamos assim, de levar e dar a conhecer a importância do projeto Language Reach Europe. E foi justamente nesse sentido que, após a conferência final do projeto Language Reach Europe, que a Agência Nacional promoveu um workshop com diversas entidades nacionais, nomeadamente a Direção-Geral de Educação e outras entidades públicas e outras privadas, como sejam associações de professores que têm trabalhado no sentido da divulgação do projeto LRE. Neste momento estamos aqui assim justamente neste webinar já como consequência ou resultado desse primeiro workshop que foi, enfim, organizado em parceria por nós, mas temos outras entidades nacionais que estão interessadas também na divulgação do projeto e que estão a trabalhar nesse sentido. Eu gostaria de realçar justamente aspectos que já foram referidos pela doutora Fátima Dias e pelo professor Mackenzie, que têm a ver com, após este trabalho de identificação de necessidades e de estudo exaustivo, sobretudo nos centros urbanos, tal como foi referido pelo professor Mackenzie, as recomendações que resultam deste projeto, deste estudo, recomendações essas que se distribuem por várias áreas, a saber,
na área política, na área da educação, na área dos mídia e da imprensa, nos serviços públicos e locais públicos e no setor empresarial e de negócios. E, nesse sentido, eu gostaria ainda de realçar que a próxima geração de programas, que vai ter início em 2014 e vai decorrer até 2020, que tem uma forte aposta justamente nas competências linguísticas e nas competências linguísticas distribuídas, sobretudo na área dos negócios e empresas, na educação e na investigação e, enfim, e depois distribuindo pelas outras áreas que estão abrangidas pelas recomendações do projeto. Gostaria ainda de chamar a atenção para a importância deste projeto, Language Rich Europe, que vai ao encontro justamente do que a Comissão Europeia e o Conselho da Europa preconizam para a próxima geração de programas. Portanto, eu diria que há uma sintonia total entre o trabalho que foi desenvolvido neste projeto e o que se pretende implementar nos programas comunitários para a educação e formação profissional em matéria de competências linguísticas. E, portanto, o papel da Agência Nacional continuará nesta missão de divulgar o projeto, promover a troca de sinergias entre entidades nacionais e o projeto, e queremos crer que haja, que na sequência deste trabalho que está a ser desenvolvido, venha a haver uma maior sensibilização das entidades para realmente olharem para a questão das competências linguísticas como uma necessidade real e que tem resultados práticos muito evidentes se for abarcada com toda a seriedade e que é a atenção que ela merece, na verdade, porque já existem estudos que demonstram efetivamente que a nível, por exemplo, no tecido empresarial, as competências multilingües e multiculturais favorecem em muito o sucesso negocial. E isso é um aspecto que hoje em dia não podemos descurar de maneira nenhuma. A nível da educação, quer seja para investigação ou na fase de formação, as competências linguísticas, o plurilinguismo, o multilinguismo e a compreensão ou intercompreensão cultural é também uma componente que é indissociável da construção da cidadania europeia. E, finalmente, num âmbito mais geral, os serviços públicos, a utilização do multilinguismo e do plurilinguismo em locais públicos, a integração das minorias, das línguas migrantes e imigrantes e de grupos, de comunidades menores em países de acolhimento, são fatores de enriquecimento para todos os que habitam e cruzam o espaço europeu. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Teresa. Vamos terminar por indicar alguns dos recursos que estão disponíveis para todos os que estejam interessados no projeto. Existe o sítio web www.language-reach.eu, o blog http://languagereachblog.eu. No sítio web está disponível a possibilidade de todos os interessados passarem a fazer parte da rede do projeto, que era um dos objetivos do Language Rich Europe, era criarmos uma rede interdisciplinar de pessoas, não só nos cerca de 20 países abrangidos pelo projeto, mas noutros países também, pessoas que ficassem ligadas através deste projeto e que pudessem colaborar entre elas, encontrar pontos de encontro, pontos de interesse comum entre elas para trabalhar mais e ser um dos produtos do projeto. E por último vou só indicar a publicação final do Language Rich Europe, onde os interessados poderão, no seguimento daquilo que foi indicado pelo professor Lachlan, encontrar respostas a perguntas como que línguas são ensinadas
na Alemanha a nível de ensino primário, de ensino básico, por exemplo, como é feita a formação dos professores de línguas na Roménia, por exemplo, encontram aqui todas as perguntas numa só publicação. Esta publicação encontra-se disponível também online, no sítio web que eu já indiquei, mas também se encontra disponível em versão impressa e eu terei todo o gosto em enviar. Tenho alguns exemplares a quem se dirigir a mim para esse efeito. Todos nós aqui participantes deste webinar ficamos à disposição de toda a gente interessada para darmos mais esclarecimentos ou mais informações. Eu vou deixar o meu e-mail pessoal do British Council e farei chegar as perguntas ou os pedidos de esclarecimento aos meus colegas. O meu e-mail então é fatima.dias@pt.britishcouncil.org. Muito obrigada pela vossa atenção. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.